Você já ouviu falar a respeito de paroxetina? Você conhece esse medicamento? Tem dúvidas sobre ele? Sabe para que ele serve? Quem pode usar? Quais são os possíveis efeitos colaterais? Então assista esse vídeo até o final. Hoje nós vamos falar sobre paroxetina. Meu nome é Fernanda Marques, eu sou médica psiquiatra. Seja bem-vindo ao nosso canal Saudavelmente. Aqui nós falamos de temas relacionados à psiquiatria e à psicologia. Falamos de saúde mental de forma leve e descomplicada. Para começar falando da paroxetina, é importante entender que, a princípio, ele foi lançado como um medicamento do grupo dos antidepressivos inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Mas o que é isso, afinal? Esse é um grupo de antidepressivos um pouco mais moderno que os antigos antidepressivos tricíclicos, ou seja, foram medicamentos lançados a partir da década de 80 que vieram com uma proposta de ter uma boa ação, uma boa eficácia antidepressiva com poucos efeitos colaterais. A paroxetina foi uma molécula sintetizada aproximadamente na década de 70, mas começou a ser comercializada apenas na década de 90, em específico no ano de 1992. E ela foi lançada com o nome de Aropax. Hoje em dia, existem outras marcas que também fabricam a paroxetina, como, por exemplo, Depaxan, Moratus, Pondera, Paxtrate, entre outras. Mas afinal, como funciona um inibidor seletivo da recaptação de serotonina? Para a gente poder entender isso, primeiro é importante entender como funciona o nosso cérebro e como a serotonina está envolvida no processo de adoecimento mental. No nosso cérebro, um neurônio não fica coladinho no outro. Entre uma célula e outra, existe um pequeno espaço chamado fenda sináptica. E é nessa fenda que ficam algumas moléculas chamadas neurotransmissores. Esses neurotransmissores têm a responsabilidade de transmitir o sinal de uma célula para outra. Os mais conhecidos são a serotonina, a noradrenalina, a acetilcolina, a dopamina, entre outros. Quando um neurotransmissor está num nível alterado, seja acima ou abaixo daquilo que deveria nesse lugarzinho, nessa fenda, esses impulsos elétricos, essas mensagens, elas não são passadas corretamente de uma célula para outra. E aí surgem os transtornos mentais. Então, a proposta desse medicamento, que é paroxetina, a princípio foi alterar o nível de serotonina, que é o principal neurotransmissor envolvido na depressão. O que ela faz, então? Ela impede a recaptação dessa serotonina para dentro da célula. Impedindo essa recaptação, nós temos serotonina mais tempo nesse espaço, portanto, a quantidade dela aumenta ali e as mensagens são transmitidas de uma forma mais ordenada entre uma célula e outra do nosso sistema nervoso central. Mas depois de algum tempo de uso, a paroxetina foi se mostrando também eficaz para outros transtornos psiquiátricos, ou seja, hoje em dia ela não é considerada apenas um antidepressivo, ela também é usada para tratamento de distimia, que é uma depressão mais leve, só que com um curso um pouco mais cronificado. Também é muito eficaz para vários transtornos ansiosos, incluindo ansiedade generalizada, ou seja, aliviando aquele estado de tensão e de apreensão com sintomas emocionais e sintomas físicos que o paciente ansioso sente. Ela também se mostra muito útil no tratamento de transtornos de pânico, que são aquelas crises que a pessoa apresenta de forma abrupta, em que ela desenvolve sintomas ansiosos, tanto físicos e emocionais de alta intensidade. Também é usada para transtornos de estresse pós-traumático, ou seja, reduz a ansiedade em quem enfrentou processos traumáticos, que tem aqueles flashbacks, aquelas lembranças frequentes de traumas. Também acaba sendo utilizada para fobias e para TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo.
Uma outra indicação do uso da paroxetina é para quem tem transtorno de controle de impulsos, ou seja, dificuldade de se livrar de alguns comportamentos compulsivos, como, por exemplo, vício em jogos, em compras e também aquele hábito de ficar arrancando cabelos de forma compulsiva chamado tricotilomania. A paroxetina é um antidepressivo muito potente, que para algumas pessoas, infelizmente, traz alguns efeitos colaterais, ou seja, não é todo mundo que se adequa e que se adapta bem ao uso da paroxetina. E dentre os medicamentos desse grupo, dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ela é considerada um dos antidepressivos que tem o maior potencial ansiolítico, ou seja, é muito bem indicada em transtornos de ansiedade. Além dessas indicações de bula, a paroxetina também acaba sendo usada para mulheres que têm um quadro de disforia pré-menstrual, que são aqueles sintomas muito acentuados na TPM, em que apresentam muita ansiedade, irritabilidade, alterações de sono e de humor. E além disso, como um dos efeitos colaterais da paroxetina é causar nos homens um certo retardo ejaculatório, ela acaba sendo uma medicação muito prescrita, tanto pelos psiquiatras quanto pelos urologistas, para tratamento de ejaculação precoce. A paroxetina é um medicamento que pode ser usada no tratamento de adultos e de idosos, mas ainda não tem estudos suficientes que aprovaram o tratamento na faixa etária de infância e adolescência. E assim, como todos os outros antidepressivos, deve ser prescrito sempre por um médico para avaliar as condições clínicas do paciente e a indicação para que se faça o uso do medicamento. É muito importante falar dos outros medicamentos que você está em uso, medicamentos de uso clínico para tratamento de outras doenças, porque podem existir interações medicamentosas, ou seja, o uso de um medicamento interferir na ação do outro. E na paroxetina, isso é muito importante ser dito, porque é um remédio que interage com outras moléculas, principalmente os anticoagulantes. Então, se você usa outras medicações, não esqueça de avisar o seu médico. É importante também lembrar que a paroxetina, como faz parte de um grupo de remédios de tratamento, que é o grupo dos antidepressivos, ela é prescrita em receituário branco, em 2 vias. Uma via fica com o paciente, a outra via fica retida na farmácia. Não é aquele medicamento de receituário azul que vai ter a tarja preta. Isso significa, não é um calmante, não é um remédio que causa dependência, tolerância, é um remédio de tratamento que deve ser usado de forma contínua e que só deve ser iniciado, ajustado e interrompido sob orientação de um profissional. E apesar de agora a gente saber que a paroxetina ela pode ser usada para tratamento de vários transtornos psiquiátricos diferentes, é importante a gente sempre lembrar que doenças psiquiátricas têm origem multifatorial, ou seja, um dos mecanismos é a alteração de neurotransmissores, mas outros podem estar envolvidos também, como estresse, estilo de vida, hábitos irregulares de sono, alimentação. Então, o medicamento vai ser apenas um dos recursos terapêuticos usado. Lembre-se sempre que você precisa ter uma vida mais saudável, comer direitinho, praticar atividade física regularmente e nunca se esquecer da psicoterapia, que é um outro recurso terapêutico muito importante no tratamento. Vale a pena lembrar que esse vídeo tem caráter informativo. Ele serve apenas para que você conheça um pouquinho mais a respeito dos medicamentos, se informe sobre eles e isso possa te ajudar no seu tratamento ou no tratamento de algum amigo ou familiar. Nunca se medique por conta. E se você quer saber mais a respeito da paroxetina, quais são as doses que podem ser usadas, quais são os possíveis efeitos colaterais, afinal, paroxetina engorda, paroxetina dá sono, assista ao nosso próximo vídeo e lá nós vamos tirar todas essas dúvidas. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário a respeito desse medicamento e também de nos
acompanhar e se inscrever aqui no nosso canal. Um beijo e até breve!